Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos então para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos então continuar mais uma vez falando então sobre Chainsaw Man. No vídeo passado nós basicamente terminamos então o arco dos caçadores internacionais. Muitas mortes e reviravoltas começaram a acontecer, e ainda mais quanto a quem de fato é a Makima. Mas antes da gente realmente saber sobre tudo isso, quem de fato é a Makima, nós temos que ir então para o arco do demônio pistola. E várias outras reviravoltas extremamente importantes e um tanto quanto dolorosas irão acontecer daí em diante. Mas antes de realmente começar o vídeo, eu peço para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero que gostem e então bora para o vídeo. Bom, nós basicamente vamos então até ali para a casa em que o Denji e a Aki-Power moram, onde o Aki havia perdido seus dois braços por conta do demônio da escuridão, mas acabou conseguindo ali graças aos demais caçadores de demônio, tendo um dos seus braços de volta. Então ele ainda assim poderia cozinhar o próprio Denji vendo isso, mas no fim das contas o próprio Aki percebe de que essa é a única coisa de tudo que aconteceu. Os braços do demônio anjo não puderam ser cuidados, fora de que os infernais da violência e o tubarão, o Galgar e o Bin morreram, e também o fato de que a Kobene pediu demissão, e ainda por cima a Power, depois de todo o ocorrido de não ter conseguido fazer nada, agora está extremamente traumatizada com o demônio da escuridão. Tanto que ela simplesmente já acorda ali, ela deitada no chão, dormindo no seu futon, simplesmente acorda desesperada, gritando de medo. Quando até ali o Denji aqui no fim das contas acaba tendo que cuidar de fato, ele e o Aki tentando cuidar dela, até ali eles dando comida na boca dela, eles têm que banhar ela, e isso vai render umas cenas um tanto quanto aqueles tipos de cena, um tanto quanto It. Mas a Makima, que por mais que tenha saído tanto quanto arrebentada de certa forma na luta contra o demônio da escuridão, acabou se recuperando numa velocidade incrivelmente grande, tanto que o próprio Aki vê de que ela irá provavelmente fazer aquela viagem que disse que iria fazer, e ela então pretende levar o Denji. O Denji, que até aí lembra um pouquinho do passado, ele volta alguns momentos antes, quando a própria Makima questionando se ele havia visitado o Aki no hospital para ver como ele está. E até aí ele simplesmente fala de que ele queria ali ficar sozinho, não queria comer a comida do hospital. Então o Denji obviamente não iria desperdiçar. É até interessante algo que a Makima vê, de que mesmo depois de todos esses eventos extremamente brutais que acabaram de acontecer, o Denji ainda assim consegue comer tranquilamente um dia depois de, por exemplo, ter tido a sua cabeça cortada. E o próprio Denji vê como se de fato não fosse nada demais. E até então, chamando ali a atenção do Denji, a Makima volta a se lembrar sobre aquela viagem de que eles iriam fazer. Só que agora ela pretende levar apenas o Denji que automaticamente já disse que pretende ir, mas no mesmo momento ele para ali rapidamente para repensar. A gente até vê um pequeno, bem pequeno mesmo, amadurecimento do Denji, porque ele para ali para pensar por conta da Power estar bem mal agora. Ela surta se ela simplesmente ficar em casa sozinha por conta do trauma imenso que ela acabou tendo por conta do demônio da escuridão. Então ele mesmo percebe de que é meio como se a Power precisasse dele nesse momento. E a própria Makima então questiona se ele não poderia deixar ela em um prédio da segurança pública ou algo do tipo, mas é aí que a gente vê de que ele negou esse pedido da Makima. Tanto que a gente mesmo vê de que atualmente a Makima já deveria ter viajado e o Denji está aí. O próprio Aki fica surpreso por conta disso, vendo de que o Denji tem umas prioridades. Ele ama descaradamente a Makima sem sequer saber direito porquê, mas ao mesmo tempo ele quer ajudar a Power sem também saber direito porquê. Até então a Power, estando completamente traumatizada por conta do demônio da escuridão, acaba ficando com medo de tomar banho sozinha. Então o Denji
obviamente não vai recusar essa chance de tomar banho com ela. E eles simplesmente vão e o Denji, por mais que entre na banheira junto dela e ela fique por cima dele, e dê pra imaginar muitas coisas um tanto quanto erradas, o Denji ainda assim não consegue imaginar esse tipo de coisa com a Power. E até ele acaba por vestir ela, ele faz tudo basicamente pra ajudar ela. Ele e o Aki que estão fazendo turnos pra ver quem cuida um momento ou outro da Power, enquanto até ali a Power de noite dormindo, ela vem até ali o Denji sabendo de que ele não foi viajar com a Makima por sua causa. A Power basicamente pede para que o Denji não o odeie. É até interessante ver de que no fim das contas os dois que começaram tendo uma relação extremamente conflituosa acabaram então se tornando até que bons amigos. E ele mesmo então pede, porque realmente ele mesmo fala de que se ela realmente quer pedir desculpa para ele, ao menos peça desculpa inicialmente por ela ter lhe atropelado. Mas ela vê de que então para fazer as pazes simplesmente vai deixar ele beber o seu sangue. E ele não tá nem aí, ele não quer isso. Mas ela acaba que então ficando com raiva por conta de que ele vai odiar ela quer então dar ali algo em troca de fato por todo esse trabalho que ela está dando pra ele. Então depois de ela tanto pentelhar ele então simplesmente aceita beber ali o sangue da Power, a Power que já mostra o pescoço dela tirando ali uma parte da blusa pra que então o Denji suba em cima dela e numa cena tanto quanto sensual começa a beber o sangue dela, enquanto o próprio Denji falando mentalmente como se estivesse conversando com o Pochita. Lembra de que a Makima fala de que fazer esse tipo de coisas pervertidas é melhor quando você conhece o seu parceiro. Mas mesmo ele conhecendo bem a Power, ele não se sente nem um pouco bom com isso. Ele mesmo talvez sente que é como se ele não precisasse aprender tudo que existe no mundo. O mesmo serve para os assassinos, por exemplo, que vieram matar ele. Os bonecos do Papai Noel é um ótimo exemplo. Quando o Papai Noel tornou eles aparentemente humanos, o Denji já teve um pouco mais de humanidade em não tentar matá-los. E o mesmo valeria para todos os assassinos que estavam atrás dele. E caso então ele soubesse da situação deles, ele provavelmente iria ter recusado matar todos aqueles assassinos, porque ele iria se sentir um lixo caso matasse eles. Então ele mesmo entende de que tem algumas coisas que você não precisa saber. É algo que é melhor você apenas deixar de lado, como a própria Quincy disse. A ignorância é uma bênção, só que apenas em alguns casos, e o Denji acaba aplicando isso, então aquela porta que não deve ser aberta, e ele basicamente vê de que é melhor ele nem saber o que é isso por hora. Mas a gente acaba então vendo de que depois da Power aos poucos já melhorar, e o Aki decide então ir para sua casa em Hokkaido, onde ele vai ficar uns dias lá e até já deixa tudo preparado para que Denji e a Power fiquem por aí, só que os dois vendo quão injusto é por conta do Denji já ter recusado a viagem com a Makima, eles querendo irem ali com o Aki que diz que só vai apenas visitar os túmulos, não é como se fosse pura diversão, mas eles ao menos querem ali viajar com o Aki para algum lugar. E eles mesmos veem que, por exemplo, a Power já melhorou, mas restaria o gato da Power, o Miauzinho, para onde ele vai? Vão jogar pro Capitão Kishibe cuidar dele tranquilamente. Enquanto o Aki, que iria até Hokkaido para simplesmente visitar o túmulo da sua família, acaba nem tendo tempo direito para pensar em todo o seu passado, o trauma dele de perder pessoas importantes para ele por conta de que a Power e o Denji enchendo o saco o caminho inteiro sem parar, até mesmo quando ele se põe diante do túmulo da sua família, indo orar diante do túmulo. O Denji e a Power simplesmente roubam algumas oferendas que foram deixadas em alguns túmulos e ainda por cima acabam vomitando por conta de ser comida estragada e fazendo tudo isso no meio do cemitério. O Aki mal pode ter tempo para de fato estar em paz, mas é algo que talvez no fim das contas ele agradece, porque ele não pode pensar tanto tempo na morte da sua família, da morte de várias outras pessoas importantes
importantes. E até aí, quando o Denji acaba acordando de madrugada, ele olha pro Aki apenas vendo então a neve. Ele até então explicando de que todo ano ele vem visitar o túmulo da sua família, ele só se lembra das coisas ruins e fica triste. Mas dessa vez, como Denji e Power bagunçaram tanto, ele acabou nem tendo tempo para isso. Então o Denji meio que vê como se fosse um obrigado por isso. O Aki, que então depois de voltar da viagem, acaba pegando de volta o gatinho da Power quando o próprio Capitão Kishibe vê perguntando como foi essa viagem, por mais cansativa que tenha sido, ele ainda assim vê de que ao menos o Denji e a Power estão amadurecendo. O Kishibe reconhece que eles de fato são ali bem complicados, mas ele mesmo olha de que o Denji agora obedece ele agora. E a Power, por exemplo, parou de jogar os seus vegetais fora. E ele até ali demonstra uma grande mudança. O Aki, que de início era basicamente um Sasuke da vida, que queria a todo custo vingança pela morte da sua família, agora acaba então conversando com o Kishibe para simplesmente mudar aquela expedição que eles iriam fazer. A Makima colocou ele e o esquadrão junto do Denji e da Power para irem numa expedição rumo a matar o demônio da arma. Só que basicamente ele pede então para que sobre essa expedição a divisão 4, que é a divisão de Aki, Power, Denji, fiquem de fora disso. E o próprio Kishibe fica surpreso por conta disso. Ele nunca pensou ali de que o Aki fosse tomar essa atitude, sendo que ele era o mais ansioso dentro de toda essa operação. Mas no fim das contas ele apenas tem medo. Medo de não morrer, na verdade. Ele não liga muito mais para sua própria vida. Mas medo, no fim das contas, de que Denji e Power morram sem ele sequer poder fazer nada. A gente mesmo viu que na luta contra o demônio da escuridão, quando eles foram pro inferno, o Aki lembrou muito da morte da Himeno, onde ele novamente também não pôde fazer nada. E até então, quando ele volta para casa, ele percebe que a Power parou de gritar de medo durante a noite. Ela até começa a imaginar como se ela se lembrasse de tudo que aconteceu, como se ela de fato tivesse derrotado o demônio da escuridão no inferno, mas obviamente é mentira. Mas para ela melhorar isso é algo muito bom. Ela já superou, digamos assim, esse trauma. Então a gente basicamente vê de que enquanto Aki iria voltar à sua rotina normal como caçador de demônios, ele ali vivendo ao lado de Denji, e a Power acaba recebendo uma ligação inesperada para simplesmente ir até o prédio da segurança pública ao lado de Denji e Power, onde basicamente a Makima decide, como o próprio Aki pediu, de que a divisão 4 irá ficar de fora de toda a expedição para eliminar o demônio da arma. Mas Denji e Power terão de ir a todo custo. E ele mesmo fica bem surpreso, porque ele não esperava esse tipo de resposta, por conta de que ele vê de que Denji e Power agora são as pessoas que talvez mais importem na sua vida nesse momento. A Makima então basicamente começa a explicar para o Aki o porquê dela ter então de levar o Denji e a Power nessa expedição para matar o demônio arma. Como os dois estão sob a sua supervisão, ela então gostaria de mostrar ali mais as habilidades da sua quarta divisão, para mostrar o poderio que ela adquiriu. E no fim das contas, eles irão então se juntar temporariamente à divisão 7, por conta de que, a pedido do Aki, a divisão 4 não irá se juntar a essa expedição. Então todos os membros que irão participar dessa operação irão receber informações extremamente sigilosas, no qual o Aki não poderia ouvir nada do que vai sair daí. O
Denji, ao ouvir basicamente isso, diz que tem os seus próprios planos, porque ele basicamente quer pedir algo em troca, como a própria Makima prometeu a ele que caso ele derrotasse o demônio Pistola, ele iria então poder pedir qualquer coisa em troca para ela. A Power que basicamente vai por conta de que o Denji é seu parceiro. Então o Aki, observando tudo isso, acaba então mudando um pouco do seu ponto de vista, porque se ele não for o risco talvez de Denji e Power morrerem sem a sua supervisão, acaba sendo bem maior. Por isso mesmo que ele então se questiona a Makima se ele pode voltar a participar dessa missão. Ela então acaba aceitando tranquilamente e vê ali de que Denji e Power irão precisar de um guardião como o Aki. E no fim das contas ela mesmo pede para ele relaxar, por conta do Denji ser quase que mortal e a Power é extremamente forte. Ele só necessitaria se preocupar apenas consigo mesmo. Mas isso é o que o Aki menos faz no fim das contas. Ele sempre coloca todas as pessoas acima da sua própria vida. A Makima então basicamente começa então a explicar um pouco mais sobre como é que será a missão e também a situação atual envolvendo o demônio das armas de fogo. A informação que ela vai divulgar agora acabaria sendo extremamente sigilosa, então não poderia sair dessa sala. Então começa a explicar de que nesse momento o demônio da arma já foi derrotado e confinado. E a reação de todo mundo aí nessa sala, exceto da Makima, é de extremo espanto, porque então qual o motivo dessa missão? E ela então continua explicando de que o exército soviético avistou o demônio da arma pela primeira vez, ele já tinha sido derrotado misteriosamente por alguém e estava naquele momento inconsciente. Então atualmente 20% do corpo do demônio da arma é mantido pelos americanos, 28% são dos soviéticos, 11% pelos chineses e os demais 4% por outros países. Fora de que ainda existem 37% restantes que estão com demônios ao redor do planeta como pedaços de carne. O Aki está então vendo ali então o que seriam as armas que mataram Akimeno e o Kurose. E aqui o demônio da arma está fortemente enfraquecido. Mas no fim das contas a gente descobre de que não eram armas feitas pelo próprio demônio da arma, mas sim armas feitas pelo próprio homem. O Aki sabe de que a produção de armas é rigorosamente controlada em todos os países por uma lei internacional. Só que oficialmente sim, mas na verdade em todos os países o governo contrabandeia armas em segredo. Parece que então até ali a maioria das pessoas, para aumentarem ali, esconderem na verdade que estão quebrando toda essa lei internacional, colocam culpa na produção de armas por conta do demônio da arma. Óbvio que isso diretamente iria aumentar o medo do demônio da arma e tornaria ele ainda mais forte, mas as pessoas não são ali, não se importam tanto assim quanto os demônios. Em certos casos, os demônios não são mais tão perigosos quanto a própria humanidade. A humanidade sabe claramente do risco do que faz, mas por conta de, no fim das contas, por conta de que, com todos esses governos enviando áreas para locais que estão em conflito antes do demônio da guerra, então isso iria aumentar um poderio militar de certas nações, enquanto outras iriam se render por medo. No fim das contas, quanto mais temido seria, mais forte o demônio da arma é. Só que então, com isso, graças a essa força ali que o demônio da arma vai aumentando, então as nações que possuem mais parte do corpo dele terão vantagem. E no fim das contas é como se fosse até toda uma teoria da conspiração, porque no fim das contas essa expedição não é exatamente para eliminar o demônio da arma, por conta de que ele já está repartido para vários e vários governos que secretamente vão produzindo armas e colocando tudo como culpa do demônio da arma, que vai sendo cada vez mais temido e nisso ficando mais forte. Ou seja, nações que têm mais porcentagens da carne e do demônio da arma são obviamente bem mais poderosas. A própria Makima sabe de que com certeza essa missão aí será como uma espécie de guerra.
O Aki, Denji e Power, depois de descobrirem tudo isso, veem o quão ruim acaba sendo a situação. Principalmente ali o próprio Aki de ver de que não é apenas como a Power fala, de que é só matar e ir pra casa. Por conta de que mesmo se eles derrotarem o demônio da arma, o corpo provavelmente vai ser coletado pela segurança pública e mantido pelo governo para conseguir usar esse seu poder e aumentar o seu poderio em relação a outras nações. E isso vai passar ali de uma mera missão onde eles vão ter que pegar o demônio da arma de um ou outro país e manter no Japão. No fim das contas é apenas uma missão de recuperação, mas não de aniquilação ao demônio da arma. Significa de que o demônio da arma nunca será morto, ele vai viver para sempre sendo usado por um ou outro grupo ao seu bel prazer. E no fim das contas o próprio Denji estão percebendo de que isso ali significa de que a promessa que ele fez com a Makima seria completamente invalidada, já que se eles não vão matar o demônio da arma, o Denji não teria como derrotá-lo e assim pedir um favor em troca a Makima. E o Denji, no fim das contas, só se importa boa parte consigo mesmo, ele não olha para a situação como todo, como o quão perigoso a presença do demônio da arma seria para o mundo inteiro. Só que enquanto isso, o Denji, vendo o Aki tanto quanto aflito por conta de que ele coloca a mão no olho como se ele estivesse vendo algo extremamente doloroso. E isso é basicamente coisa do demônio do futuro. O Aki, depois que vão todos dormir, acaba conversando com o demônio do futuro para entender o que foi aquela visão que ele lhe mostrou. E isso daí é nada mais nada menos do que um futuro próximo. Um futuro completamente inevitável, onde Aki e Power serão, de alguma forma, mortos pelo Denji. Fora o fato de que depois disso, o demônio mais temido pelos demônios irá aparecer. E até por isso mesmo de que o próprio demônio do futuro acabou falando que o Aki iria morrer da forma mais terrível de todas. Ele iria morrer na mão de uma das pessoas a quem ele mais queria salvar. A gente então acaba vendo de que depois de descobrir tudo isso, o Aki vai conversar com um demônio anjo para explicar toda a situação. E ele mesmo percebe de que é algo completamente inevitável, principalmente para ele, já que ele acabou perdendo seus 2 braços. Então ele não pode fazer nada para ajudar o Aki. O Aki vê de que isso é algo completamente inevitável, mas ele não veio falar sobre isso. Ele quer conversar com o anjo sobre o seu pós-morte. Como um caçador de demônios que perdeu os 2 braços, obviamente essa pessoa seria forçada a se aposentar. Mas o anjo, como um demônio, no pior caso, seria morto por conta de não ter mais utilidade. E se isso acontecer, caso o Aki morra, ele então pede ali para que o anjo entregue esse envelope aos superiores de toda a segurança pública, não custando nada a tentar, porque no fim das contas é uma carta de recomendação do Aki e do Kishibe, onde talvez, caso o anjo sobreviva, ele conseguiria fazer o contrato com a segurança pública que nem o demônio raposa ou o demônio do futuro. O próprio anjo vê de que o Aki é um cara um tanto quanto legal, até mesmo uma das enfermeiras disse que ele, Aki Hayakawa, é o caçador de demônios número 1, mas ele mesmo percebe de que ele é bem diferente dos boatos. Mas o Aki, então, indo partir para essa missão rumo a recuperar parte do corpo do demônio da arma, se despede, podendo ser a última vez que irá ver o anjo. Então ele basicamente dá um adeus, só que o demônio anjo pede ali para ele parar. E ele mesmo lembra de que o poder dele, as pessoas que foram mortas por ele, transformadas em armas, acabam aparecendo nos seus sonhos e isso culpa ele. Ele sente uma grande culpa por ter matado pessoas muitas vezes inocentes. E ele mesmo sente que se deixar o Aki morrer, também irá sentir essa mesma culpa lhe assombrando. Então é por isso que ele quer fazer tudo o que puder para deixar o Aki vivo. Então a única coisa que lhes restaria a fazer seria então apelar ali
para a Makima. Talvez ela saiba de um jeito de o Aki poder evitar, no caso, essa morte. E até ali ele sabe um bom jeito de talvez o Aki não morrer, que seria simplesmente ele vazar na mesma hora da segurança pública, correr por o mais longe que ele puder. Se o demônio da motosserra vier na sua direção, tudo que ele precisa fazer é simplesmente correr para o lado oposto do mundo. E ele ainda assim, se tem duas pernas, ainda consegue correr e fugir. Mas o próprio Aki responde como se nem sequer se importasse muito com isso, porque em comparação com o demônio da motosserra, o Aki seria ridiculamente massacrado mesmo se tentasse fugir. Só que o demônio anjo fala que realmente ele não está brincando. Ele mesmo percebe que o Aki não é como ele pode ir para qualquer lugar. Ele mesmo percebe então que seria bom ter um emprego normal e viver como qualquer pessoa, porque no fim das contas ele está preso completamente à segurança pública. O Aki, vendo ali essa situação, vê de que não. Ele recusa por conta de Denji e Power estarem aí. Fora de que ele também, por algum motivo, ama a Makima. O próprio demônio anjo se questiona se ele também gosta dela, e ele até tenta entender o porquê dele ter se apaixonado por ela. E no fim das contas, ele sequer sabe disso. O Aki e o anjo acabam se encontrando então com a Makima no meio de uma praia, onde ela está lá esperando alguma coisa que não seria eles, mas ela acaba então vindo para conversar com os dois, quando o Aki explica ali sobre não ter muito tempo de vida por conta da visão com o demônio do futuro. Então, seja lá o que for, ele quer que de alguma forma Denji e Power sobrevivam e sejam felizes. Ele se culpa por conta da morte do seu irmão e ele então quer ter a força para mudar as coisas dessa vez, mesmo que para isso ele tenha que fazer contrato com qualquer demônio. Nesse momento ele automaticamente implora pela ajuda da Makima, que então propõe a ele fazer um contrato com ela. Se ele der tudo que ele tem, ela lhe dará em volta toda a sua força. Mas peraí, a gente sabe de que teoricamente apenas se podem fazer contratos com demônios e não com humano. Então isso significaria de que a Makima seria um demônio? Sim, ela realmente é um demônio. Muita gente até teorizava do que ela poderia ser, quem ela poderia ser. E no fim das contas, ela é um demônio que está, de certa forma, manipulando completamente tudo. O Aki, então, em meio a essa situação, está tentando entender do que a Makima está falando. Só que ele sequer tem tempo para dizer qualquer coisa contra. Ela, como a ordem, diz para que ele faça um contrato com ela. E a gente basicamente acaba vendo de que o anjo então começa a se lembrar porque até agora ele se esqueceu do seu passado. O lugar onde foi o primeiro lugar ali em que ele aprendeu a falar, onde ele acabou ganhando uma casa, onde ele aprendeu a nadar, onde ele aprendeu as coisas mais básicas, onde até mesmo ali ele encontrou a pessoa que mais amou e que mais o amou de volta. Então ele mesmo se questiona por que esqueceu disso. Só que ele lembra de que nunca poderia ser capaz de esquecer o que a Makima fez por ele. A Makima basicamente vem até a praia em que o anjo estava já pedindo ali para que ele mostre o seu poder. Ele se recusa por conta do seu poder matar outras pessoas. Só que a Makima vem e fala isso como se fosse uma ordem. A Makima, na verdade, é nada mais nada menos do que o demônio do controle. Com uma simples ordem, ela pode controlar qualquer pessoa, ao ponto de que rapidamente o anjo acaba perdendo a sua consciência, e quando já recobra, ela está de noite e ele
entendendo o porquê disso. Enquanto ele estava sendo controlado pela Makima, ele no fim das contas matou todas as pessoas desse vilarejo com a qual ele convivia, até mesmo a mulher a quem ele amava. E vendo essa situação, o anjo tentaria impedir ali a Makima ou o Aki, mas o Aki já caiu sob o controle mental da Makima. E por que a Makima quer, no fim das contas, o Aki? Bom, isso está diretamente ligado ao demônio da arma. Ela provavelmente virá usar o Aki para conseguir parar o demônio da arma, por conta de que ele iria então acabar complicando muito seus planos, mas isso já é infelizmente para um outro vídeo. Eu vou me despedindo de vocês, mas próximo vídeo promete muito no desfecho, então, infelizmente, do arco do demônio da arma. Mas, se vocês realmente gostaram do vídeo, eu espero que, então, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero muito que tenham gostado. Obrigado por tudo. Falou, valeu e